Escute a voz de Deus, a palavra de Deus e faz o que Ele quiser, como Ele quiser, na hora que quiser. A voz do Senhor é uma ordem para nós. Pela sua palavra, todas as coisas vieram a existir. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Tudo no universo está em ordem, está firmado, está em plena harmonia. Mas o homem a quem Deus deu a sua imagem e semelhança pode fazer o que ele quiser, na hora que quiser, como quiser. O assunto mais importante é a gente voltar a ouvir Deus falando para nós. O que nós perdemos lá no Éden foi significativo. Quando eu mesmo penso na minha trajetória, tantas burradas, tantas inflexões naturais, animal, humana, feitas considerando aquilo que Deus não considera, considerando coisas que Deus não tem e nem dá menor valor. A gente precisa ouvir esse capítulo 11 e falar aonde está a nossa fé. A fé é que faz tudo funcionar. A fé é que faz as situações mudarem completamente de direção. E Jesus continua falando com a gente. Quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé. A gente vai encontrar discipuladores que ensinam a fé, ensinam os seus discípulos a ouvir Deus, a escutar Deus e se colocar sob a poderosa mão de Deus. Ou nós encontramos um métodozinho de falar palavras sem sentidos e tornar essas palavras verdades no coração, mesmo que o nosso coração esteja distante dessa palavra. Na verdade, irmãos, esse é o momento que a gente tem que fazer algumas inflexões a respeito da nossa própria ação de fé. Deus quer nos retornar para aquela comunhão que Ele tinha com Adão, onde Ele falava e Adão obedecia, até aquele trágico dia, o pior dia do universo, quando Adão resolveu abandonar a fonte e começou a comer de uma árvore e andar pelo seu conhecimento, pelo conhecimento que lhe colocava longe de Deus. Eu não sei, eu hoje tenho um bocado de dúvidas se nós todos aqui acreditamos na mesma coisa, se cremos igualzinho, ou se alguns têm ressalvas no coração que eu não tenho. Primeiro, eu creio plenamente que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu creio que o mundo, tudo que existe, o universo que existe, foi criado por Ele e para a sua própria glória. Estava ouvindo um palestrante falando que só a vista humana
consegue perceber 10.000 tons de variações, de cores. Só a nossa mente. E os céus proclamam a glória de Deus. A gente olha, tudo que está ao nosso redor foi feito por meio dele e para ele. E é estranho ver um filho de Deus que não abre a boca para glorificar a Deus, que insiste com a murmuração, em ser maldizente, em reclamar, diante de tantas maravilhas que o homem não pode criar. O universo foi formado pela palavra de Deus. Todas as coisas vieram a existir. O homem foi colocado nesse lugar para se alegrar com o seu Criador e amar tudo que Deus ama. Esse palestrante disse uma coisa impressionante, que só um homem pode admirar porque ele tem uma mente evoluída de um jeito. Nenhum ser na Terra tem a mente que um homem tem. Juntando todos os computadores em série e ligados um com o outro, não consegue sobrepor uma mente criada por Deus. Que maravilha! Somos diferentes, amados, muito diferentes. Para você estar vivo, está acontecendo tanta coisa dentro do seu corpo. Mesmo que você ignora tanta maravilha, isso acontece maravilhosamente dentro de você. Carlinho, Mateus, Breno, eles estudam 6 anos o corpo humano, estudam e descobrem, e terminam esse curso e dizem: nós não sabemos quase nada. É muito milagre, é muita maravilha. Dentro de você existe tantas coisas acontecendo, milagres acontecendo extraordinários para você estar aqui. O fato de você estar aqui ouvindo, pensando, refletindo, é um grande milagre do Senhor. E aquele Deus que nos criou, Ele viu a nossa profunda ignorância. As trevas nos cobriam de um jeito que nos cegou o entendimento. Os olhos não se abriam mais para ver Deus. O homem sem Deus está completamente cego. Ele não consegue reconhecer o Senhor de jeito algum. E Deus, de uma maneira generosa, baixou a cabeça e falou: eu preciso mandar meu filho. E Jesus se fez homem. E um homem de verdade, um homem completamente vazio de seus poderes como Deus, recebendo sobre si toda a oposição possível e imagináveis e inimagináveis, para ser o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação. E se você não tiver fé, não vai conseguir ver isso. Se você não tiver fé, não vai glorificar o Senhor.
Eu atribuo que os irmãos não conhecem o Senhor, porque se conhecêssemos o Senhor, íamos ficar totalmente transformados. Íamos pular de um pé só. Íamos chorar e rir como embriagados. Porque grande é o nosso Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Nossos elogios não conseguem falar o tanto que Deus é, na sua bondade, na sua misericórdia. Corta o meu coração o fato de eu ser tão duro de coração, de ser tão dessa terra, tão louco, tão endurecido diante de tanto amor, tanta paciência, tanta resignação, tanta renúncia, abandonar o seu palácio eterno, o lugar de glória, o lugar que ele era adorado, em onde ele vivia em plena comunhão com o seu Pai, para se fazer um de nós. E só pela fé entendemos isso, amados. E é pela fé que vamos nos manifestar em adoração. E é pela fé que vamos deixar essa palavra tomar conta de nós e nos transformar. Completamente dessa secura que nós temos, dessa falta de visão, dessa falta de revelação. Só pelo Espírito Santo poderemos enxergar esse bondoso Deus que não desiste, que é cheio de paciência, que é cheio de misericórdia. A nossa fala não condiz com aquilo que estamos vendo. Se estamos vendo Jesus assim maravilhoso, a gente não pode viver mais somente por viver nessa terra, amar essa terra, amar esse mundo, mas queremos viver para Ele e abrir os olhos daqueles que estão em cegueira. Precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nada vai acontecer, amado, se nós não tivermos fé. Mesmo as promessas que Deus nos fez não pode chegar ao nosso coração se a gente está cheio de freios, se a gente está cheio de filtros, está cheio de muita coisa que a gente acha e tem certeza, e não desmonta essa mentalidade para receber plenamente aquilo que Deus é: amoroso, bondoso. Romanos 8 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu filho, ele mostrou que ele nos ama, ele nos deu um presente maravilhoso. Não somos dignos de receber essa maravilha toda. Eu não sei porque Deus é tão bom assim conosco. Eu não sei porque Deus abriu os seus olhos para você ver o Evangelho. Eu não sei porque você enxergou essas coisas. Mas agora nós não podemos ficar aqui sem nos posicionar, sem quebrar de fato, sem jogar tudo por terra e dizer: Senhor, eu quero receber tudo que Tu tens para a minha vida. Não adianta a gente olhar para nós, a gente tem que olhar para Ele. Se Ele é tudo isso,
Então Ele tem promessas para nós que precisam ser tomadas pela fé. As promessas estão aqui sobre nós e nós precisamos utilizar essa fé para tomar essas promessas e fazê-las realidades da nossa vida. E eu estava falando com o Jefferson, com o Bruno, nessa reunião, o William não estava. Nós temos uma caixa preta aqui, que ninguém quer mexer nessa caixa. Nós cremos plenamente que Deus, Ele fala a verdade. Nós cremos plenamente que aquilo que Deus tem para nós é nossa necessidade. Ou nós cremos, vírgula, esperando, vírgula, aceitando, vírgula, cheio de reticências, porque não queremos a plenitude do Senhor. O Senhor fez promessas maravilhosas. João Batista disse: aquele que vem após mim, da qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com fogo. Vocês vão ser queimados por dentro, a sua visão vai ser totalmente aberta. Vocês vão abandonar a razão para se mover pelo Espírito. E a gente olha e começa a frear. Eu não sei se eu tenho tanta fé. Talvez esse presente deve ser para outra pessoa. Essa promessa é para todos nós. Essa promessa foi feita para cada um filho de Deus. Não tem metade das promessas. Essas são promessas dele que se tornam realidades quando nós abraçamos e falamos: eu quero manifestar tudo que Deus tem para mim. E quando a gente começa a falar sobre isso, aí começa os irmãos falando das suas exceções. Eu não vou chegar a isso porque eu ainda não tive, mas a promessa está aqui, ó. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa é a promessa de Deus para todo filho de Deus. Fica aí e recebe aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não tem jeito, essa comunicação espiritual é dentro de nós. É um efeito dentro de nós. E parece que Deus está mexendo com a gente. E mexendo com a gente, e falando com a gente. E a gente custa entrar nesse trem e falar: eu vou receber tudo isso. Estamos aqui naquela reunião, a reunião de carnaval. O Senhor encheu o povo do Espírito Santo. A gente ficaram embriagados com o Espírito Santo, mas alguns escaparam. Alguns ficaram fora. Alguns ficaram preocupados com alguma coisa que ia acontecer depois com eles, como as pessoas veriam eles diferente, mas deixaram de desfrutar a maravilha daquele momento. Se tiver uma piscina de graça, eu quero pular dentro dela. Eu quero mergulhar nela. Se Deus tem um presente para mim, eu tenho certeza que é para mim, porque eu não mereço, porque Ele foi capaz de dar o seu filho. Então eu não mereço nada. Então se Ele está falando que Ele vai dar, é porque Ele quer dar mesmo. Porque não é mérito, não é salário, é presente, é dom. O Senhor quer derramar sobre nós o poder. Passamos mais uma reunião, o fogo do Senhor encheu o nosso coração, e nós fomos para a rua e fomos proclamar
Parece que alguns estão falando assim: tomara que arrefeça, tomara que diminua, tomara que a gente pare de pescar. Ah, eu já estou cansado dessa pescaria. Mas Deus não está cansado. Deus continua procurando pessoas. Deus continua procurando pessoas nessa cidade. Deus tem pessoas que Ele quer alcançar em outra cidade. Ele não para. O meu pai trabalha até agora. Então a gente começa a arrefecer e talvez não embarcar. A gente não quer entrar nisso que Deus está fazendo. E parece que já vai parar. E um dos filhos dos irmãos que ficaram muito tempo aqui na igreja, conhece como funcionam as coisas aqui na igreja, encontrou um dos discípulos e disse: ah, depois do retiro é sempre assim, todo mundo animado, todo mundo cheio, todo mundo falando, mas isso vai parar. Isso vai parar. Isso vai parar. Isso vai parar lá. Já o pessoal vai começar a voltar atrás. Quem está falando isso? Fala, gente, para mim. É o diabo. Porque Deus não quer parar. Deus quer encher. Deus quer manifestar. Deus quer quebrar corações. E a gente fica usando o mais baixo nível de fé para poder, porque eu sou assim, porque eu nasci assim, eu sou desse jeito, e se Deus vai fazer alguma coisa, Ele tem que fazer do meu jeito, a minha maneira. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus, Ele faz do jeito dEle, a maneira dEle, e nós precisamos falar: Senhor, como é que põe lenha nesse fogo? Amém? Como é que põe lenha debaixo dessa panela? A água não pode esfriar. Vamos colocar lenha, mas não é a lenha da carne não, gente. Não é sair igual doido, mas é encontrar a vontade de Deus, é encontrar um coração humilde, aonde Deus pode seguir falando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa vidinha maravilhosa que a gente tem, que a gente dá só quando a gente quer, a gente gasta o tempo que é quando a gente acha, eu acho que é muito inferior à resposta de Deus. Deus tem uma resposta muito poderosa, uma resposta muito violenta, e se a gente está entendendo as coisas de Deus, a gente tem que dar uma resposta violenta, uma resposta à altura daquilo que Ele está nos falando. Eu me lembro que naquela reunião, achei muito interessante, parece que a gente não tem sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo. E nós estamos aqui naquela reunião, a última reunião antes do William viajar, e o Espírito Santo encheu a igreja, encheu mesmo, esse lugar aqui ficou cheio da presença de Deus. Aconteceu, tinha um barulho aqui, um som muito forte, um som muito potente, e eu escutei aquele som assim, fiquei assim, tinha um vácuo depois daquilo, assim, não conseguia entender o que estava acontecendo. Aí o William falou: eu fui cheio, o Senhor me encheu. Aí eu fiquei lá ouvindo assim, foi um negócio tão estranho. Aí depois o William veio e falou que ele pegou o som daquela reunião e não tinha esse barulho, mas eu ouvi, o William ouviu, o Mateus ouviu, outros ouviram aquele som, um som cheio,
tão forte. E sabe, irmãos, nessa hora da vontade de morrer, Senhor, agora, aproveita, Senhor, eu estou aqui na tua presença, aproveita, faz o serviço completo. Eles resolvem como é que vai ficar o negócio. Eu queria ir embora agora. Eu queria gritar igual Elias: meu pai, manda, joga a capa. Eu quero subir desse negócio. Porque Deus está aqui. E Deus está querendo fazer muito mais. E eu não posso falar isso na igreja, mas imagino que um discipulador que não está cheio do Espírito Santo não vai conseguir formar ninguém. Ele vai dar muita palavra, ele vai pegar aqui, vai jogar para ali, vai fazer não sei o quê, e vai perguntar muito, vai pedir muita informação. Mas nós podemos ser cheios do Espírito Santo, e nós podemos orar pelos nossos discípulos e querer que ele fique cheio, que ele fique pleno do Espírito, que o Senhor tome a vida deles. E a pergunta é: todos nós aqui estamos nos movendo desse jeito? Todos aqui estão recebendo tudo de Deus? Ou tem ainda alguma coisa fechada no seu coração? Tem alguma coisa guardada para amanhã? O Senhor quer todos. O Senhor quer encher a todos. O Senhor quer manifestar todo esse poder, toda essa grandeza. Aquele que criou o universo está no nosso meio. Aquele que é plena humilhação está no nosso meio. Aquele que se entregou de uma maneira liberal. Deus não se entregou por medida, Ele se entregou completamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Essa que é a maravilha. Jesus se oferece por nós, se oferece por você. Então Deus tem um negócio, um trato com a tua vida. Deus tem um trato com a sua vida, e não é pouca coisa. Ele tem um trato com a tua vida. Ele fez isso por você. Ele se oferece por você. Ele já te deu um presente que você não merece. Você não tem merecimento. E Ele quer encher você do seu próprio Espírito. Então, se a igreja está... Nós estamos aqui, os discipuladores não querem mergulhar. Imagina os irmãozinhos que são cuidados por vocês. Se você é cheio de trava, seus discípulos vão ser cheios de trava. Talvez você até arrume uma explicação porque você não é cheio do Espírito Santo. Você vai arrumar uma explicação para ele. Você vai arrumar uma explicação porque não há frutos. Porque você não clama ao Senhor e chora por vidas. Talvez vai ser isso. Talvez a gente tenha que pregar o Evangelho da porta larga, o Evangelho da porta mais ou menos, e o Evangelho da porta estreita. Como se tivesse esse meio aí. Não tem. Todos nós aqui fomos chamados, não para serem pastores, mas nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso é poder. Mas nós somos resistentes mesmo. Nós trancamos as coisas de Deus. Nós falamos agora sim, agora não, agora sim, agora não. Agora eu quero ser usado, agora eu não quero ser usado. Quando eu tiver tempo, quando eu aposentar, quando eu receber aquele dinheiro, quando sair o precatório, quando isso, quando aquilo. Sempre assim, sempre depois.